O astrofísico Avi Loeb acaba de confirmar a descoberta de 2 meteoros interestelares que impactaram a Terra. Um deles caiu no Oceano Pacífico em julho de 2022. O outro caiu no Mar de Barents, no Ártico, em 12 de fevereiro de 2025, apenas 5 meses antes da detecção do 3I Atlas. Coincidência? Os cálculos de Avi Loeb indicam que para esses impactos serem aleatórios, teriam que existir 35 milhões de objetos interestelares entre a Terra e o Sol. I'm in a mothership that instead of slowing down and actually visiting planets or going near them, it actually releases probes. Isso é 1000 a 1 milhão de vezes mais do que qualquer estimativa astronômica anterior. Matematicamente impossível. E então existe outro problema. 2 desses meteoros interestelares impactaram a Terra nos mesmos anos em que Oumuamua e 3I Atlas atravessaram o Sistema Solar. A probabilidade disso acontecer por acaso? Apenas 6%. E então existe o vídeo, filmado em Connecticut, mostrando claramente um meteoro entrando na atmosfera e um segundo objeto seguindo logo atrás, separando-se do meteoro, como se tivesse usado o meteoro como escudo térmico. E se meteoros interestelares estão sendo usados como sistemas de entrega, protegendo tecnologia durante a entrada atmosférica violenta, liberando essa tecnologia quando atingem a altitude certa? Os fragmentos que Avi Loeb recuperou do primeiro meteoro interestelar, o IM-1 de 2014, não parecem naturais. Parecem manufaturados, esféricos, perfeitamente uniformes, composição estranha. E agora temos 2 novos meteoros interestelares, um deles impactando apenas meses antes do 3I Atlas ser detectado. Pense nisso. Antes de mergulharmos nos cálculos que provam que esses meteoros não podem ser aleatórios e na possibilidade do 3I Atlas ter liberado sondas para estudar a Terra, usando meteoros como escudos de entrada atmosférica, se você quer ficar atualizado sobre as descobertas de Avi Loeb e as anomalias matemáticas que estão forçando astrônomos a considerar origens artificiais para objetos interestelares, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar não é especulação. São cálculos matemáticos mostrando que a taxa de impacto de meteoros interestelares é impossível de ser natural. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que meteoros interestelares podem estar sendo usados como sistemas de entrega de tecnologia ou são apenas coincidências estatísticas improváveis? Em outubro de 2024, câmeras em Connecticut capturaram algo extraordinário. Um meteoro brilhante atravessando o céu noturno. Nada incomum nisso. Meteoros entram na atmosfera terrestre constantemente. A maioria se desintegra completamente antes de atingir o solo. Mas este vídeo mostrava algo diferente. Um segundo objeto, seguindo o meteoro, mantendo distância constante, como se estivesse acompanhando. E então, em determinado momento, o segundo objeto se separa, muda ligeiramente de trajetória. Continua descendo enquanto o meteoro explode e se desintegra. A explicação oficial foi que era um truque de luz, reflexo, artefato da câmera. Mas se você assistir o vídeo com atenção, o segundo objeto tem movimento independente. Não é reflexo. Não é fragmento do meteoro principal porque mantém distância consistente antes de se separar. É um objeto distinto. E isso levanta uma pergunta perturbadora. Por que algo seguiria um meteoro durante entrada atmosférica? Qual seria o propósito? A menos que o meteoro estivesse sendo usado como escudo térmico, protegendo algo que precisa sobreviver à entrada na atmosfera. 3 dias antes desse vídeo ser amplamente divulgado, Avi Loeb, astrofísico de Harvard, publicou um artigo científico reportando a identificação de 2 meteoros interestelares previamente não reconhecidos no banco de dados de bólidos da NASA. Usando um novo tipo de modelo computacional, ele e seu coautor, Richard Kleta, identificaram 2 eventos que excederam robustamente a velocidade de escape do Sistema Solar. O Caneus 22, detectado em 28 de julho de 2022 no Pacífico Tropical Oriental. Esse excedeu a velocidade de escape por
8,7 desvios padrão. E o CENEUS 25, que impactou em 12 de fevereiro de 2025, excedendo a velocidade de escape por 5,5 desvios padrão. Para ambos os eventos, nenhuma das 1 milhão de possibilidades computacionais diferentes produziu uma órbita gravitacionalmente ligada ao Sol. Em outras palavras, eles mediram as trajetórias, as velocidades e descobriram que nenhum desses meteoros poderia possivelmente ter uma órbita ligada ao Sol. Eles devem vir de destino interestelar. Mas aqui está onde fica interessante. O CENEUS 25 impactou em 12 de fevereiro de 2025. O 3I Atlas foi detectado pela primeira vez em julho de 2025, apenas 5 meses depois. Um meteoro interestelar cai na Terra, e 5 meses depois detectamos um visitante interestelar massivo passando pelo Sistema Solar. Agora, a ViloWeb não está dizendo explicitamente que o CENEUS 25 foi liberado pelo 3I Atlas. Ele não pode dizer isso sem ser imediatamente atacado por toda a comunidade astronômica, mas os números falam por si mesmos. E os números dizem que algo muito estranho está acontecendo, porque para que meteoros interestelares impactem a Terra com a frequência que estamos observando, teria que haver uma população impossível desses objetos no Sistema Solar. Vamos falar sobre probabilidades. Objetos ligados ao Sistema Solar, como o asteroide Apophis, representam ameaça ao nosso planeta, porque orbitam constantemente o Sol. Eles têm oportunidade após oportunidade após oportunidade de colidir com a Terra. A cada órbita, existe uma chance de impacto. Ao longo de milhões de anos, essas chances se acumulam. Eventualmente, um impacto acontece. Mas objetos interestelares são diferentes. Eles não orbitam o Sol. Eles atravessam o Sistema Solar uma única vez. Entram de um lado, saem do outro. Nunca retornam. Então eles têm apenas uma oportunidade de atingir a Terra durante toda a sua jornada. A Terra é um alvo pequeno. Nosso planeta tem aproximadamente 12.700 quilômetros de diâmetro. O Sistema Solar tem bilhões de quilômetros de largura. As chances de um objeto interestelar aleatório acertar a Terra por pura coincidência são astronomicamente baixas. Mas, de acordo com o banco de dados CENEUS de bólidos, identificamos agora, pelo menos, 4 meteoros interestelares que impactaram a Terra nos últimos 11 anos. O UMI-1 em 8 de janeiro de 2014. O UMI-2 em 9 de março de 2017. O CNEUS 22 em 28 de julho de 2022. E o CENEUS 25 em 12 de fevereiro de 2025. 4 impactos em 11 anos. Segundo os cálculos de ViloWeb, baseado na detecção de 2 meteoros interestelares no banco de dados CENEUS durante um período de apenas 7 anos, a taxa de colisão inferida de objetos interestelares de escala métrica com a Terra é aproximadamente 0,3 impactos por ano. Essa taxa é igual ao produto da densidade numérica da população parental vezes a área de seção transversal da Terra, 128 milhões de quilômetros quadrados, vezes a velocidade orbital da Terra ao redor do Sol, 30 quilômetros por segundo. A taxa de colisão medida produz uma densidade numérica de 8,4 milhões de objetos interestelares de escala métrica por unidade astronômica ao cubo. Isso implica que existem 35 milhões de objetos interestelares de escala métrica incorporados a qualquer momento dentro da órbita da Terra ao redor do Sol. Esta é uma população mais ou menos constante, que está sendo constantemente reabastecida por novos objetos interestelares conforme os outros saem do Sistema Solar e retornam ao espaço interestelar. 35 milhões de objetos entre a Terra e o Sol, a qualquer momento. Assumindo que eles têm densidade sólida de alguns gramas por centímetro cúbico, cada objeto carrega aproximadamente 3 milhões de toneladas métricas. Somando tudo, essa população totaliza 100 trilhões de toneladas métricas de material interestelar interior à órbita da Terra ao redor do Sol. Estamos falando apenas de uma unidade astronômica do Sol, não o Sistema Solar inteiro.
apenas a região entre nós e o Sol. Para comparação, a densidade numérica estimada da população parental do 3I Atlas, que tem diâmetro medido de aproximadamente 2,6 quilômetros, é cerca de 0,003 por unidade astronômica ao cubo, ou aproximadamente 2,8 bilhões de vezes menor que a densidade numérica de objetos interestelares de escala métrica. A massa de cada um desses objetos é maior que a do objeto de escala métrica por um fator de 2,2 bilhões. Multiplicando o número por unidade de volume pela massa do objeto, descobrimos que a população de objetos interestelares de escala quilométrica, como o 3I Atlas, carrega aproximadamente a mesma massa por unidade de volume que a população de objetos interestelares de escala métrica, cerca de 100 trilhões de toneladas métricas interior à órbita da Terra. O fato de que a densidade de massa de objetos interestelares de escala quilométrica é a mesma que objetos interestelares de escala métrica sugere que as duas populações podem estar relacionadas, com os objetos menores sendo fragmentos dos objetos maiores. Ou existe outra possibilidade, porque esta é uma quantidade colossal de material interestelar, muito mais do que a maioria dos astrônomos estimou que estava realmente presente em nosso sistema solar a qualquer momento. Pense sobre isso por um momento. Se temos tanto material interestelar apenas entre nossa órbita e o Sol, pense em quanto material interestelar deve existir em toda a galáxia. E apenas para ser claro sobre o que a Villeloeb está sugerindo aqui, se existem realmente 35 milhões de objetos interestelares entre nós e o Sol a qualquer momento no Sistema Solar, isso é, na verdade, entre 1.000 e 1 milhão de vezes os objetos interestelares que outras estimativas sugeriram no passado. 1.000 a 1 milhão de vezes mais meteoros interestelares. E outros astrônomos estão simplesmente dizendo que a razão pela qual essa discrepância existe é porque as estimativas de Villeloeb quanto à velocidade desses meteoros interestelares estão incorretas. Esses objetos não eram meteoros interestelares de forma alguma, embora essas duas novas estimativas sejam baseadas em modelos computacionais muito melhores do que qualquer um usado antes. E vai ser difícil refutar isso. E deixe-me dizer o que acho que Villeloeb está realmente sugerindo. E ele não está dizendo isso porque será imediatamente atacado por todos os seus colegas se sugerir algo tão radical. Porque esses objetos estão impactando nossa atmosfera com frequência muito maior do que deveriam. E por que isso sugere que existe uma população simplesmente impossivelmente densa na galáxia de meteoros interestelares? Isso significa que essas coisas devem estar atingindo nosso planeta por design. Isso não é uma ocorrência acidental ou aleatória, especialmente quando você considera que 2 desses objetos impactaram nossa atmosfera nos mesmos anos em que Oumuamua e 3I Atlas passaram pelo Sistema Solar. Não. Essas não são ocorrências aleatórias. São objetos chegando em nossa atmosfera por design. E a propósito, o objeto seguidor, lembra que mencionei isso no início? Quando vemos um objeto seguindo um meteoro, isso poderia na verdade ser uma sonda que foi protegida ao entrar na atmosfera por um meteoro. Em outras palavras, estava anexada ao meteoro anteriormente. O meteoro forneceu um escudo térmico natural para este objeto, e então o outro objeto conseguiu se desconectar e atravessar a atmosfera, talvez para ser visto como um orbe UFO algum tempo no futuro, porque aqui está o problema com meteoros normais. Quando entram na atmosfera terrestre a velocidades de dezenas de quilômetros por segundo, o atrito com o ar gera calor extremo. Temperaturas superiores a 5.000 graus Celsius, suficiente para vaporizar a maioria dos materiais. A rocha derrete, o metal evapora, tudo se desintegra em uma bola de fogo brilhante. Muito pouco sobrevive até o solo, e mesmo o que sobrevive são fragmentos queimados, derretidos, irreconhecíveis. Mas e se você quisesse entregar tecnologia intacta através da atmosfera? Como você faria isso? Uma maneira seria usar um escudo térmico dedicado, como as cápsulas espaciais fazem. Mas escudos térmicos projetados são pesados.
complexos. Requerem engenharia sofisticada. Outra maneira seria usar um meteoro natural como escudo, anexar sua carga à parte traseira de um meteoro, deixar o meteoro absorver o calor da entrada atmosférica, proteger sua carga da maior parte da fricção e temperatura. E então, na altitude certa, quando a velocidade diminuiu o suficiente e a atmosfera está densa o suficiente, se separar, liberar a carga, deixá-la descer mais suavemente até o solo ou continuar voando usando propulsão própria. Isso explicaria o vídeo de Connecticut. O objeto seguidor mantendo distância consistente atrás do meteoro, sendo protegido pelo rastro de plasma e pela barreira de choque criada pelo meteoro principal, e então se separando quando as condições se tornam adequadas. Isso explicaria por que alguns meteoros parecem ter objetos seguindo eles, por que testemunhas ocasionalmente relatam ver objetos se separando de meteoros, por que alguns bólidos não se comportam como deveriam. E se isso for verdade, se meteoros interestelares estão sendo usados como sistemas de entrega, então os fragmentos recuperados deveriam mostrar evidências. Deveriam ter características incomuns, composição estranha, estruturas que não ocorrem naturalmente. E é exatamente isso que Avi-Loeb encontrou, quando ele liderou uma expedição ao Oceano Pacífico em 2023 para recuperar fragmentos do IM-1, o meteoro interestelar que caiu em 8 de janeiro de 2014, ele trouxe de volta esférulas, pequenas esferas metálicas, perfeitamente redondas, uniformes em tamanho, com composição isotópica que não corresponde a nada no sistema solar. Essas esférulas não parecem naturais. Meteoros normais produzem fragmentos irregulares, pedaços quebrados, formas aleatórias, mas essas eram esferas perfeitas, como se tivessem sido manufaturadas. E a composição incluía elementos em proporções que não combinam com meteoritos conhecidos, não combinam com asteroides do sistema solar, não combinam com cometas, sugerindo origem interestelar ou origem artificial. Avi-Loeb não afirmou definitivamente que são artificiais, mas ele também não descartou a possibilidade, porque os dados não descartam, os dados permitem. E agora temos 2 novos meteoros interestelares confirmados. O Cenius 22, que caiu no Oceano Pacífico, ao largo da costa do Peru, em 28 de julho de 2022. E o CNEOS 25, que caiu no Mar de Barents, no Ártico, em 12 de fevereiro de 2025. Locais de impacto interessantes. Ambos no oceano, ambos em áreas relativamente acessíveis para expedições de recuperação. O Mar de Barents é particularmente intrigante. É relativamente raso comparado ao Pacífico Profundo. Fragmentos podem estar mais próximos da superfície, mais fáceis de recuperar. Embora o Mar de Barents seja notoriamente difícil de navegar devido a condições climáticas severas. Mas aqui está o que torna o CNEOS 25 absolutamente crucial. Ele impactou em 12 de fevereiro de 2025. O 3I Atlas foi detectado pela primeira vez em julho de 2025. 5 meses de diferença. Agora, o 3I Atlas estava viajando em direção ao sistema solar interno, muito antes de ser detectado em julho. Objetos interestelares são escuros, difíceis de ver. Só os detectamos quando estão próximos o suficiente e refletindo luz solar suficiente para nossos telescópios captarem. O 3I Atlas provavelmente estava no sistema solar externo por meses, talvez anos, antes de ser oficialmente detectado. Então é completamente plausível, matematicamente viável, que o 3I Atlas estava próximo o suficiente da Terra em fevereiro de 2025 para liberar uma sonda. Uma sonda que usou um meteoro como escudo térmico, que cavalgou esse meteoro até a atmosfera terrestre, que se separou na altitude apropriada e pousou ou continua operando em algum lugar na Terra ou próximo a ela. E se você acha que isso é especulação selvagem, considere o seguinte: considere as anomalias já confirmadas sobre o 3I Atlas. O telescópio espacial Hubble capturou imagens mostrando 3 jatos emanando do 3I Atlas, separados por ângulos de exatamente 120 graus.
com margem de erro de apenas 0,001 grau. Essa é geometria matematicamente perfeita. Impossível em objetos naturais. Cometas não produzem jatos com espaçamento geométrico preciso. Jatos de cometas são caóticos, aleatórios, determinados por bolsões de gelo volatilizando sob aquecimento solar irregular. Mas 120 graus perfeitos? Isso exige design, planejamento, engenharia. E então existe a cauda invertida. Após o periélio, a cauda do 3I Atlas se reorientou. Continuou apontando para o Sol mesmo depois de passar pelo ponto mais próximo. Cometas normais têm caudas empurradas para longe do Sol pela pressão de radiação solar. A cauda sempre aponta na direção oposta ao Sol. Mas o 3I Atlas manteve sua cauda apontando em direção ao Sol, demonstrando ajuste ativo, controle direcional, como se estivesse usando a cauda para orientação ou propulsão. E a composição. O 3I Atlas expeliu níquel isolado sem ferro, 10 vezes mais que antes. Separação de níquel e ferro só ocorre em processos industriais. Na natureza, níquel e ferro se formam juntos, permanecem juntos. Encontrá-los separados é como encontrar fumaça sem fogo. Tecnicamente possível em circunstâncias extremamente raras, mas profundamente suspeito. E o 3I Atlas executou manobra não gravitacional. Mudou de trajetória de maneira que não pode ser explicada apenas pela gravidade solar. Cometas podem fazer pequenos ajustes devido à desgaseificação assimétrica, mas a manobra do 3I Atlas foi além disso, sugerindo propulsão ativa. Se o 3I Atlas é um objeto modificado, capaz de manobras direcionais, com geometria perfeita e emissões de material industrial, então por que não poderia liberar sondas? Por que não poderia usar meteoros como veículos de entrega? Modificar meteoros para carregar tecnologia, liberá-los próximo a planetas de interesse, deixar os meteoros fazer o trabalho pesado de entrada atmosférica, e então recuperar a carga intacta na superfície. E considere isto: 2 dos 4 meteoros interestelares confirmados impactaram a Terra nos mesmos anos em que grandes objetos interestelares atravessaram o Sistema Solar. O WIM-2 caiu em 9 de março de 2017. Oumuamua passou pelo Sistema Solar em 2017. O CNEOS 25 caiu em 12 de fevereiro de 2025. O 3I Atlas foi detectado em julho de 2025. Qual é a probabilidade de isso ser coincidência? A VLOEB calculou. A probabilidade de 2 meteoros interestelares impactarem a Terra nos mesmos anos em que 2 grandes objetos interestelares passaram pelo Sistema Solar, puramente por acaso, é pouco mais de 6%. Não é uma chance ridiculamente pequena, mas ainda é uma chance de 94% de que isso não teria acontecido. E, no entanto, aconteceu. Então, ou tivemos sorte extrema, ou essas não são coincidências. São chegadas coordenadas, são entregas intencionais. E então existe o padrão de densidade populacional. A densidade de massa de objetos interestelares, de escala quilométrica, como o 3I Atlas, é aproximadamente a mesma que a densidade de massa de objetos interestelares, de escala métrica. Isso sugere que os objetos menores podem ser fragmentos dos maiores. Que grandes objetos interestelares, como o 3I Atlas, podem estar ativamente liberando objetos menores, fragmentando-se intencionalmente, semeando o sistema solar com cargas úteis menores. Pense sobre isso do ponto de vista de uma civilização avançada, enviando sondas para explorar a galáxia. Você não enviaria apenas uma sonda gigante, você enviaria uma nave-mãe, carregando múltiplas sondas menores. A nave-mãe atravessa sistemas estelares, libera sondas conforme passa por planetas interessantes. Cada sonda usa recursos locais, meteoros, para entrada atmosférica segura. A nave-mãe continua sua jornada. As sondas realizam estudos locais, coletam dados, talvez até retornem para a nave-mãe eventualmente ou transmitam dados de volta para a civilização de origem. Esse seria um design de missão extremamente eficiente. Uma única nave-mãe poderia estudar múltiplos planetas em múltiplos sistemas estelares. E se a nave-mãe for autorreplicante,
usando material de asteroides e cometas para construir mais sondas ao longo do caminho, então uma única missão inicial poderia eventualmente povoar a galáxia inteira com sondas. A chamada sonda de von Neumann, um conceito teórico em ciência da computação e astrobiologia, e o 3I Atlas se encaixa perfeitamente nesse perfil. Objeto de escala quilométrica, comportamento anômalo, composição industrial, geometria perfeita, manobras não gravitacionais, liberação possível de objetos menores, passagem através do sistema solar interior, onde planetas habitáveis existem, e coincidindo temporalmente com impactos de meteoros interestelares na Terra. Todos os elementos estão lá. Todos os dados apontam na mesma direção. Agora, a Aviloeb não vai declarar publicamente que o 3I Atlas é uma sonda alienígena. Ele não pode fazer isso e manter credibilidade na comunidade astronômica. Mas ele está apresentando os dados. Ele está mostrando as anomalias. Ele está calculando as probabilidades e deixando as pessoas tirarem suas próprias conclusões. E as conclusões que os dados suportam são extraordinárias, porque dados extraordinários exigem atenção extraordinária. E é por isso que a Aviloeb está buscando financiamento para expedições de recuperação, para ir ao Mar de Barents, recuperar fragmentos do Ceneus 25, analisá-los da mesma forma que analisou os fragmentos do IM-1, procurar por esférulas, procurar por composições anômalas, procurar por evidências de manufatura, porque se esses meteoros interestelares são veículos de entrega de tecnologia, os fragmentos vão revelar isso. A composição vai revelar, a estrutura vai revelar. E mesmo que sejam apenas meteoros naturais, estudá-los é extremamente valioso. Qualquer coisa que se origine em um sistema estelar diferente vai ter composição única, características únicas. Podemos aprender sobre processos de formação planetária em outros sistemas. Podemos aprender sobre a composição química de outras regiões da galáxia. Podemos aprender sobre as condições no meio interestelar. Tudo isso é ciência valiosa, mesmo no cenário mais conservador. Mas o cenário conservador não explica os números. Não explica 35 milhões de objetos interestelares entre a Terra e o Sol. Não explica a coincidência temporal entre grandes objetos interestelares e impactos de meteoros interestelares. Não explica as esférulas manufaturadas recuperadas do IM-1. Não explica o vídeo de Connecticut mostrando separação de objetos. Não explica a geometria perfeita do 3I Atlas. Não explica a cauda invertida. Não explica o níquel sem ferro. Não explica as manobras não gravitacionais. O cenário conservador não explica os dados, e quando os dados não se encaixam nas explicações convencionais, precisamos considerar explicações não convencionais. Não porque queremos acreditar em alienígenas, mas porque os dados exigem, porque a ciência exige que sigamos os dados onde quer que eles levem, mesmo que levem a conclusões desconfortáveis, mesmo que levem a possibilidades que desafiam nossos preconceitos sobre nosso lugar no universo. E aqui está o que deveria te apavorar mais. Se meteoros interestelares estão sendo usados como sistemas de entrega de tecnologia, quantos já impactaram sem serem detectados? O banco de dados CNES só cobre eventos detectados por satélites militares dos Estados Unidos. E esses satélites só detectam bólidos suficientemente grandes sobre áreas que estão monitorando. Quantos meteoros menores passaram despercebidos? Quantos caíram sobre oceanos remotos? Sobre regiões desabitadas? Sobre a Antártica? Sobre desertos? Quantas sondas podem já estar na Terra sem que saibamos? E se essas sondas estão coletando dados, para onde estão enviando esses dados? De volta para o 3I Atlas, conforme ele se afasta do sistema solar? De volta para alguma civilização através de transmissões que não podemos detectar porque estamos procurando nos comprimentos de onda errados? Ou estão apenas esperando, coletando, observando, aguardando-te o momento certo para revelar sua presença ou retornar para casa? Se este vídeo fez você perceber que a taxa de impacto de meteoros interestelares é matematicamente impossível de ser natural e que a coincidência temporal com a passagem do 3I Atlas sugere chegada intencional
não aleatória, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal. Estamos rastreando cada descoberta de Aviloeb, cada novo meteoro interestelar identificado, cada expedição de recuperação planejada, e traremos cada fragmento de evidência, cada cálculo de probabilidade, cada anomalia confirmada no momento em que for divulgada. Deixe um comentário com sua teoria. Você acha que o CNEOS 25 foi liberado pelo 3I Atlas 5 meses antes da detecção oficial? Você acha que meteoros estão sendo usados como escudos térmicos para entrega de tecnologia através da atmosfera? Você acha que as esférulas recuperadas por Aviloeb são manufaturadas ou naturais? E o que você pensa sobre 35 milhões de objetos interestelares entre a Terra e o Sol, sendo 1.000 a 1 milhão de vezes mais do que estimativas anteriores? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa saber que quando as probabilidades matemáticas mostram apenas 6% de chance de coincidência, quando a densidade populacional calculada é 1.000 a 1 milhão de vezes maior que estimativas convencionais, quando fragmentos recuperados têm características que não correspondem a nada no sistema solar, talvez não seja apenas coincidência. Talvez seja a hora de considerar seriamente que objetos interestelares podem estar chegando ao nosso planeta por design, e que o 3I Atlas pode ter liberado sondas para estudar a Terra usando meteoros como veículos de entrada atmosférica. Porque os dados não mentem. E os dados estão dizendo que algo extraordinário está acontecendo.